O Senhor é bom. Como diz o Camilo, vocês estão felizes? Vocês estão felizes com Jesus? Jesus está feliz com vocês? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa palavra que o Senhor deu hoje para ministrar, eu estou com essa palavra aqui assim, desde o mês de maio. Desde o mês de maio, quando nós estivemos lá em Marília, na conferência chamada Fire, Fogo, que o Senhor, uma das ministrações que o Senhor falou muito comigo, e foi a ministração assim, mais suave, falando de adoração, falando da noiva, e ali o Senhor começou a ministrar muito comigo, e porque é o que eu mais gosto de falar. É sobre adoração, é sobre a noiva, é sobre o livro de Cantares, Cânticos de Salomão. Eu vou estar usando, Adalberto. Adalberto não, desculpa, Gabriel. A NAA, ok? Nova Almeida atualizada. Cantares de Salomão, capítulo 1, verso 2, na parte B, diz assim. Enquanto ele coloca, deixa eu mostrar para vocês a nossa caneca nova. Olha, aqui está escrito assim, Igreja Cultura do Reino. Vocês gostaram? Fabricação própria, né? Peterson e Camilo estão preparando essas canecas para nós. Ó. Saiu fresquinha aqui, ó, fresquinha, primeira do forno. Cantares 1b diz, porque o seu amor é melhor do que o vinho. Então, o Camilo, nós temos falado muito aqui sobre sair das recâmaras, que nós estamos vivendo esse novo tempo, esse tempo de sair das recâmaras. Então, naquele culto lá em maio, quando eu conversando com o Espírito Santo, que eu falei para o Espírito Santo, eu falei, Senhor, eu preciso pregar mais sobre a noiva de Cantares. E aí, o Senhor ministrou comigo naquele dia, ele falou assim, sim, mas agora é tempo de sair das recâmaras. É tempo de você falar sobre isso. E nós não tínhamos ideia de toda a transição que nós iríamos passar, de tanta coisa que iria acontecer e que vai acontecer, das promessas que o Senhor tem para nós sendo realizadas a partir desse ano. Então, hoje eu vou falar um pouco sobre o livro de Cantares de Salomão, o Cântico dos Cânticos, de milhares de cânticos que Salomão escreveu. Esse específico, ele é conhecido como o Cântico dos Cânticos. É assim, sabe, aquele uau. Eu vou ser bem sincera para vocês, porque preparar essa mensagem não foi fácil, estudar um pouco esses dias sobre Cantares não foi fácil, porque eu assisti uma série há um tempo atrás, não vou falar nome, mas que falava sobre o rei Salomão, e sobre a noiva, a Sulamita, e mostrando o lado do homem e da mulher. Mostrando o relacionamento íntimo entre o homem e uma mulher. E o que nós acreditamos? Que, se de Gênesis a Apocalipse, existem livros, todos esses livros, eles apontam para Jesus. Todos esses livros, desde Gênesis, ele é a sombra das coisas que iriam acontecer. Eles estavam apontando para Jesus, seja o Antigo Testamento, seja o Novo Testamento. Por que haveria ali no meio da Bíblia, jogado no meio do nada, um livro de 8 capítulos, um livro curto,
para falar do relacionamento entre marido e mulher. Porque há uma polêmica muito grande. Existem aqueles que defendem que Cantares de Salomão é apenas um livro apontando para o relacionamento entre o homem e a mulher, entre o marido e a sua esposa. Mas nós acreditamos, na nossa linha, de todos os estudos que nós já fizemos, o que nós acreditamos é que o livro de Cantares, ele mostra o relacionamento da noiva de Cristo, que somos nós, com Cristo. Ele aponta para a jornada da noiva. E por que foi, para mim, desafiador esses dias que eu estava estudando? Porque eu comecei a ler e me vinham cenas da série que eu tinha assistido. E eu ficava, não, mas não é isso, eu não posso me lembrar. O personagem, quando eu leio aqui, eu não posso ver aquela atriz que estava fazendo aquele papel. Porque não é isso. Eu tive que parar, orar, falar, Senhor, renova a minha mente. É interessante porque era uma série bíblica. Olha como a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente assiste. Isso porque era uma série bíblica. Imagina coisas piores, coisas ruins que nós assistimos que fica na nossa mente. Então, voltando aqui. O livro de Cantares, ele vem falando sobre esse relacionamento da noiva de Cristo com Cristo. E ele começa com uma noiva imatura. Uma noiva que está iniciando o relacionamento com Jesus. E a nossa jornada como noiva também é dessa forma. Nós também começamos de uma forma imatura. E ao longo dos anos, nós vamos amadurecendo. Nós vamos indo para lugares mais profundos. Ao longo dos anos. Esse tempo seco não é fácil para a nossa garganta. E quando eu li, quando a noiva fala, o teu amor é melhor do que o vinho, nós estamos dizendo, o amor de Cristo, ele é melhor do que qualquer prazer desse mundo. E isso a noiva fala lá no capítulo 1, lá no comecinho, quando ela ainda estava imatura. Ela já começou a entender esse processo de que o amor de Jesus é melhor do que qualquer amor, qualquer prazer desse mundo. Amém? Capítulo 1, verso 4. Vamos orar, por favor. Amém? Vamos orar porque eu não estava com tosse. Amém? Eu repreendo essa tosse. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu repreendo essa irritação que está na minha garganta nesse momento. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. No verso 4, diz assim, leve-me com você, vamos depressa. O rei me introduziu nos seus aposentos. Aposentos se refere às recâmaras. Aposentos se refere a um quarto, a uma sala, a uma parte, algo no interior. Aposentos se refere ao lugar secreto. Recâmaras é o lugar secreto. Obrigada, minha querida.
Recâmaras é o lugar secreto. Sabe aquilo que a gente sempre ensina sobre você buscar ao Senhor no lugar secreto? É ali naquele lugar onde que Jesus nos convida a ir, para aquele lugar secreto, diariamente. É nesse lugar onde nós vamos ter o nosso relacionamento com Jesus. É nesse lugar que nós vamos conhecer a Jesus. Nós não vamos conhecer a Jesus vindo num culto uma vez por semana, mas nós vamos conhecer a Jesus todos os dias, durante um período das 24 horas que tem um dia, escolher esse momento para estar com Jesus. Nesse momento nós vamos adorar, nesse momento nós vamos conversar com Ele, nesse momento nós vamos ler a palavra de Deus, nesse momento também, muitas vezes, nós vamos ficar em silêncio. Porque também no secreto nós precisamos ficar em silêncio. No secreto, nós precisamos ouvir. E quando nós só falamos, nós não ouvimos a voz do Espírito Santo falando com a gente. Então, é necessário também esse lugar. E Jesus, ele nos convida para termos esse tempo diário com Ele. Jesus nos convida para esse lugar maravilhoso, esse lugar de intimidade, esse lugar que vamos conhecê-lo. E como diz uma canção antiga, quanto mais nós buscamos, mais nós o encontramos. Quanto mais nós o encontramos, mais nós vamos amá-lo. Porque nós vamos conhecer verdadeiramente quem é o Pai, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo. E cada um de nós devemos ter essa experiência pessoal com Jesus. Não é a experiência que os nossos pais tiveram, não é a experiência que os nossos líderes tiveram, não é a experiência que o seu cônjuge teve, mas é a sua experiência com Jesus. É a sua experiência com o Espírito Santo. Nesse lugar da íntima presença, é ali que nós aprendemos de forma radical a obedecermos aquilo que o Senhor quer que a gente faça. No relógio de oração, nós oramos esse fim de semana sobre obedecer, sobre estar no centro da vontade de Deus. Que nós precisamos dele, nós precisamos desesperadamente dele. Mas isso nós vamos construir ao longo da nossa jornada de relacionamento com Jesus. O que nos dá forças para continuarmos, o que nos dá força naqueles momentos difíceis que nós passamos, é nós conhecermos a Jesus e sabermos que Ele está com cada um de nós. É nos lembrarmos do amor que Ele tem por cada um de nós. Mas a gente só cultiva isso com relacionamento. E esse relacionamento é cultivado no lugar secreto. Sabe, esse lugar secreto tem que ser você e Jesus. Você e o Espírito Santo. Não dá para convidar mais ninguém para ir. É o seu tempo. Orar em família é maravilhoso? Claro que é. É importante? É importante. O casal orar junto é importante? Com certeza é importante. Pais e filhos estarem juntos orando é importante? Com certeza. Mas esse tempo no secreto é só você e Deus. Não cabe mais ninguém. São vocês dois. Mas chega um dia, sabe, esse lugar ele é tão bom, é tão gostoso. Como é bom. Ele é tão bom
que ele é chamado de zona de conforto. Porque ali é confortável. Pensa bem, né? Seja na sua sala, num canto, seja num quarto, quando no carro, aquele momento que você está só com Deus e que você começa a entrar na presença de Deus e começa a adorá-lo e começa a ouvir a voz dele. Como é gostoso isso. É bom demais. E aí, a gente passa a querer ficar só naquele lugar. Porque depois que a gente descobre quão bom é o lugar secreto, a gente vai querer ficar só naquele lugar. Como diz aquele louvor, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Ah, que pena, né, Davi? Se eu tivesse essa voz bonita para cantar, eu já estaria cantando agora. Eu acho lindo quando pastor Davi está aqui ministrando a palavra e ele começa a cantar. Mas é lógico, né, que a gente tem que mexer com ele, né, pastor Samuel? Cantares, capítulo 2, verso 8. A noiva diz assim: ouço a voz do meu amado, eis que ele vem, saltando sobre os montes, pulando sobre as colinas. E aí o verso 10. O meu amado fala e me diz: levante-se, minha querida, minha linda, e venha comigo. Porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi, aparecem as flores na terra, chegou o tempo de cantarem as aves, e já se ouve a voz da rolinha em nossa terra. A figueira começou a dar seus figos, as vinhas em flor exalam o seu aroma. Levante-se, minha querida, minha linda, e venha comigo. É assim que o Senhor fala com cada um de nós. Ele nos chama de minha linda, de meu lindo. É assim que Ele nos chama. E Ele nos convida a nos levantar, a sair do lugar secreto, a sair da zona de conforto. Por que que Ele nos convida? Por que que Ele nos convida a ir pelas montanhas com Ele? Porque lá fora existem pessoas que precisam ouvir de nós. Ele nos convida a deixarmos de ser crentes 007, que ninguém sabe que a gente é crente. Ou Ele está nos convidando a sermos os crentes que vão fazer a diferença no lugar aonde estiverem. Os crentes que outros vão olhar e vão falar assim: que Jesus é esse que você serve? Eu também quero. Aqueles que vão olhar para nós e vão falar assim: o que fez você mudar de vida? O que fez você não rir mais das piadas? O que fez você não mais sentar nas rodas dos escarnecedores? O que fez você mudar? O que aconteceu com você? E aí você vai falar assim: eu conheci Jesus. Eu passei um tempo com Ele. Eu e Ele. E hoje eu entendo o quanto Ele me ama. E porque eu entendo esse amor, a minha vida agora é diferente. Porque eu faço porque Ele me ama. E aí eu vou falar: você quer conhecer esse Jesus também?
Mas nós precisamos, para isso, sair daquela zona de conforto. Daquele lugar que está bom demais. Mas ele fala para a gente, levanta. Levanta. Levanta e vai viver a cultura do reino aonde você estiver. Seja na sua escola, seja no seu trabalho, seja na sua vizinhança, aonde você está. Para algumas pessoas é mais difícil do que para outras. Pessoas que são mais introvertidas, pessoas que são mais quietas, às vezes não vão conseguir falar. Mas o seu exemplo vai fazer a diferença. Se você não consegue falar, seja o exemplo. Que as pessoas, ao olharem para você, elas vão chegar a você e vão perguntar. Agora, se você é daquele que gosta muito de falar, que é muito extrovertido, aproveita. Aproveita esse dom que Deus te deu para falar do amor dele para as pessoas. Em meio a tantos escândalos das igrejas evangélicas, em meio a tantos escândalos dos pastores, nós precisamos fazer a diferença. Nós precisamos mostrar para essas pessoas que, olha, não são aqueles que estão fazendo escândalo que nós temos que olhar, mas nós precisamos olhar para Jesus. Isso é sair da zona de conforto. Eu vou ser bem sincera com vocês, eu sou aquela pessoa que eu não sou de falar muito. Se eu chego num consultório, eu levo o meu livro e ali eu fico lendo. Eu não enxergo ninguém que está do meu lado, eu só escuto lá na hora que me chamam. E normalmente ainda erram o meu nome, né? Marieta Barbosa, que me chamam. Eu chamo Mariette Bárbara. Obrigada, hein, mãe? Esse é meu nome, mas todo mundo erra quando vão me chamar em consultório, mas tudo bem. Mas eu estou mudando, né, Camilo? Eu estou mudando, devagarzinho, devagarzinho. Já estou começando a falar com um, falar com o outro, estou mudando. Até na academia, já estou falando, né? Então, isso porque na nossa academia vai eu e o Camilo, e às vezes é porque é lá do condomínio, né? Então, só nós dois lá na academia, às vezes aparece um. Então, não pense que é uma academia com 50, 100, 300 pessoas. É uma academia com 3 pessoas, né? 4 pessoas. Mas tudo bem. Eu estou falando, olha, está vendo? Eu sou pastora. Viu? Eu sirvo a Jesus. Temos que falar, temos que sair. Jesus, ele nos desafia a sair da zona do conforto. E muitas vezes essa zona de conforto a gente não sai por medo, por insegurança. Medo de mudança. Porque a gente descobre que aquele lugar de intimidade, ali, naquele lugarzinho, é só nós e Jesus. É tão bom, está tão bom. Mas, muitas vezes, nós temos medo. Pois sair significa que nós vamos deixar o Espírito Santo totalmente no controle. Totalmente. É somente Ele. Não somos nós. Saltar as montanhas são sinais, porque quando a gente sai, vão aparecer obstáculos. Montanhas, problemas humanos, problemas espirituais, desafios humanos vão aparecer.
Nós ouvimos uma mensagem essa semana, né, do Luciano Subirá, muito boa. Se vocês acharem na internet, ele fala sobre gigantes. É muito boa. E ele fala o seguinte: Josué, o povo, quando foi entrar na Terra Prometida, eles não esperavam tantos gigantes, tantas lutas. Porque Deus, se Deus falasse assim, olha, vocês vão sair do Egito, vocês vão passar um tempo no deserto, depois vocês vão entrar na Terra Prometida. Lá na Terra Prometida, cuidado, porque vão ter muitos gigantes. Muitos gigantes. Muitas lutas. Muitas guerras. Já pensou? Aquele povo ia falar assim, não, deixa a gente aqui como escravo, está muito bom aqui. Então, ele vai nos falando, o Senhor vai nos falando aos poucos. Mas, o que ele disse para Josué, Josué 1:9. Não foi isso que eu ordenei? Deus falando para Josué. Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. É interessante, porque o ser forte e corajoso não é um conselho. Porque muitas vezes, quando a gente está aconselhando alguém, a gente até fala, né? Seja forte e corajoso. Mas aqui o que Deus está falando é, não foi isso que eu ordenei? Foi uma ordem de Deus. O Senhor nos dá essa ordem. Seja forte e seja corajoso. Se é uma ordem de Deus, se eu não for forte, e se eu não for corajosa, se eu deixar o medo me dominar, hold on, eu estarei em pecado, porque eu estarei desobedecendo uma ordem de Deus. Seja forte e corajoso. Os desafios ali foram muitos para Josué, que nós nem conseguimos imaginar. Desafios de liderar um povo difícil, desafios de lutar contra gigantes, desafio de lutar contra aquele povo, desafios de aprenderem a guerrear, porque eles não eram soldados. Grandes desafios. Mas o Senhor falou para ele, eu ordeno, seja forte e seja corajoso, porque eu estarei com você. E o Senhor, quando nos chama a sair da zona de conforto, Ele está falando, sejam fortes e corajosos, porque eu estarei com vocês. Jesus falou para nós também, em João, capítulo 16, verso 33. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Então Jesus está falando, olha, as coisas não vão ser fáceis. Vocês vão passar por aflições. Aquele evangelho de facilidade, aquele evangelho de que tudo vai ser tudo lindo sempre, não é verdade. Jesus está falando, no mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Sejam fortes e corajosos, porque Ele venceu o mundo. E aí nós encontramos na igreja 2 tipos de pessoas.
Quando eu falo na igreja, não estou falando aqui no nosso povo, estou falando na igreja de Cristo. Existem aqueles que querem trabalhar no ministério, mas não querem ter relacionamento com Cristo. Eles querem apenas fazer, mas não buscam intimidade com Jesus. Buscam aplausos, buscam a plataforma, buscam o microfone. O primeiro desejo é apenas ser usado. E aí tem aqueles que querem só ficar no secreto. Um dia foram machucados, fizeram muito, se magoaram, foram feridos e descobriram um lugar secreto. Ah, é aqui que eu vou ficar. Eu não vou fazer mais nada. Eu vou me esconder. Os dois estão errados. Por quê? Primeiro, eu não posso fazer para aparecer. Segundo, eu não posso apenas ficar num lugar acomodado. Porque Jesus, ele nos quer fora da zona de conforto. Mas, antes de tudo, ele quer intimidade com a sua noiva. Porque se a sua noiva não tiver intimidade com ele, pode acontecer o que Jesus narrou em Mateus capítulo 7, versos 22 e 23. Jesus falando: muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? E em seu nome não expulsamos demônio? Em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe direi claramente, Jesus falando: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Olha que palavra forte que Jesus disse. Eles vão dizer: mas Senhor, nós cantávamos tão lindo lá na igreja. Senhor, nós íamos fazer tudo que o pastor chamava para fazer. Nós até expulsamos demônio. Nós oramos, pessoas foram curadas. E talvez Jesus vai falar assim: não conheço vocês. Vocês nunca foram buscar intimidade comigo. Vocês nunca me procuraram para conversar. Vocês nunca procuraram para ter relacionamento comigo. Quando Jesus passava, uma multidão o seguia. Essa multidão queria ver sinais, queria ver maravilhas, mas não queria relacionamento com Jesus. Não queria intimidade com ele. Essa mesma multidão que estava ali buscando por esses sinais e maravilhas, estava lá vendo Jesus sendo crucificado e talvez até gritando antes: crucifica-o. Quando nós fazemos qualquer obra para o Senhor, sem ter relacionamento com Ele, sem buscar intimidade, nada mais é do que religiosidade. Significa que somos apenas religiosos. Mas sair das recâmaras, sair para fazer aquilo que Ele nos chama, não é ser religioso. Mas é fazer por amor. É fazer porque nós entendemos o quanto Ele nos ama. E aí no capítulo 3 de Cantares, voltando ao livro de Cantares, capítulo 3, verso 1. Lembra que no capítulo 2, Jesus falou para ela: levanta. Aí no capítulo 3, verso 1 e 2, ela diz assim: de noite
Na minha cama busquei o amado da minha alma, busquei-o, mas não o achei. Eu me levantarei agora e rodearei a cidade pelas ruas, pelas praças. Buscarei o amado da minha alma, busquei-o, mas não o achei. Ela falou, ele disse, levanta. Ela não respondeu. Ela não foi com ele. Depois ela saiu desesperada buscando por ele. Isso significa o quê? Que a presença manifesta de Jesus. Ela deixou de ter aquele relacionamento. Ela deixou de sentir a presença. Muitas vezes nós também falamos assim, mas eu não estou sentindo mais. Ele não está falando comigo. Mas nós estamos obedecendo aquilo que Ele está falando com cada um de nós. O Espírito Santo habita em nós, mas nós estamos buscando ser obedientes à voz do Espírito Santo. Essa noiva, nesse processo, nessa jornada, ela disse não, mas Deus é maravilhoso. Jesus é maravilhoso. E lá na frente ela consegue entender. Porque ela começa falando assim, o meu amado é meu e eu sou dele. Isso está lá no 2,16, não precisa colocar não. Depois no 6,13, ela diz, eu sou do meu amado e ele é meu. As coisas estão mudando. Primeiro ele, depois eu. E no capítulo 7, verso 10, ela diz, eu sou do meu amado e ele me quer. Ela entende aqui que pertence ao noivo, que pertence a Jesus. E tudo é para Ele. Tudo na nossa vida deve ser para Jesus. Eu não faço para que Ele venha me amar. Eu não preciso fazer nada para Ele me amar. Mas eu faço porque eu sei que Ele me ama. Essa deve ser a nossa atitude diariamente. Eu não vou me matar, quer dizer, não me matar literalmente, tá? Eu não vou fazer as coisas na igreja ou fora da igreja para Ele me amar mais. Mas eu vou fazer tudo aquilo que Ele me pede, porque eu sei que eu sou amada. Nós somos amados. Eu sei, eu vou fazer, porque Jesus morreu numa cruz por amor a nós. Porque Ele derramou sangue na cruz por cada um de nós. É isso que nós precisamos entender. Que Jesus, Ele nos quer ao lado dEle. Nessa grande obra, aqui nós cantamos que a igreja será arrebatada, que Jesus vai voltar para buscar a sua noiva. Mas nós precisamos entender que existem muitos que ainda não conhecem a Jesus, que ainda não entregaram o coração para Jesus, que não tiveram essa oportunidade. E nós, como a noiva, nós precisamos ir atrás dessas pessoas, de sair da nossa zona de conforto. A intimidade jamais vai poder acabar. O nosso relacionamento com Jesus jamais vai acabar. Mas nós precisamos fazer mais. No capítulo 7, verso 11. Ela diz, venha meu amado, vamos para o campo. Agora a noiva entrou num processo de amadurecimento. Vamos, Jesus, passemos a noite nas aldeias. Vamos levantar cedo, olhar as parreiras, para ver se já começaram a brotar, se as flores estão se abrindo, se as romãzeiras já estão em flor. Ali eu lhe darei o meu amor. Finalmente, a noiva consegue entender o seu duplo compromisso. Qual é o duplo compromisso que nós devemos ter com o nosso noivo Jesus? É adorar e é ir para os campos.
é um lugar de adoração. É um lugar onde a adoração e a guerra espiritual se juntam. É não ter medo das batalhas, porque quem batalha por nós é Ele. É Jesus quem vai batalhar por nós. E aí, finalmente, no capítulo 8, verso 5. Quem é essa que vem subindo do deserto, apoiada em seu amado? Quem é essa? Amém? Você pode dizer, sou eu? Debaixo da macieira eu o despertei. Ali sua mãe teve dores de parto, ali estava com dores aquela que o deu à luz. Ponha-me como selo sobre o seu coração. Como selo sobre o seu braço, porque o amor é tão forte como a morte, e o ciúme tão duro como a sepultura. As suas chamas são chamas de fogo, são labaredas enormes. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém oferecesse todos os bens da sua casa para comprar o amor, receberia em troca apenas o desprezo. O Espírito Santo está preparando uma noiva que tem um coração de amor. Uma noiva pronta para viver a cultura do reino. Uma noiva pronta para dizer para Jesus, sim, eu irei contigo. Uma noiva pronta que vai entender que nada vai apagar o amor dele por nós. Nada. Os problemas, as dificuldades, nada vai apagar esse amor. Rios não vão afogar esse amor. Porque esse amor, ele é forte. Forte esse amor de Deus por cada um de nós. Esse amor de Jesus por sua noiva. E nada, bem material nenhum, pode comprar esse amor. Porque esse amor, ele já foi pago um preço. O preço de sangue de Jesus na cruz. Ele pagou por cada um de nós esse amor. E eu vou ler aqui Filipenses 3, do 7 ao 10. Não precisa colocar, Biel, porque eu vou ler na versão Passion. Paulo escreveu, no entanto, todas as realizações pelas quais eu uma vez assumi o crédito, agora as abandonei. E considero tudo isso como nada, comparado ao deleite de experimentar Jesus Cristo como meu Senhor. Conhecê-lo verdadeiramente significava abrir mão de tudo do meu passado e jogar toda a minha ostentação no lixo. É tudo como uma pilha de esterco para mim. É tudo como uma pilha de esterco para mim agora, para que eu possa ser enriquecido na realidade de conhecer Jesus Cristo e abraçá-lo como Senhor em toda a sua grandeza. Minha paixão é ser consumido por Ele e não me apegar à minha própria justiça, baseada em guardar a lei escrita. Minha única justiça será dele, baseada na fidelidade de Jesus Cristo, a própria justiça que vem de Deus. E eu continuamente anseio por conhecer as maravilhas de Jesus e experimentar o poder transbordante de sua ressurreição operando em mim. Serei um com Ele em seus sofrimentos e me tornarei como Ele em sua morte. Paulo entendeu.
Paulo entendeu e decidiu viver a cultura do reino. A cultura do reino de Deus. Paulo entendeu. Ele abandonou tudo por amor a Jesus. Quando ele ouviu o chamado, quando ele ouviu, vem, levanta-se, ele se levantou. Sabe, Jesus também está nos chamando a sair da zona de conforto. Como ministério, como pessoas. No individual de cada um de nós. Como será isso exatamente? Não sei. Ele ainda não nos contou. Mas ele nos chama a sair das recâmaras. A fazer algo mais. A fazer algo mais na nossa casa. Com a nossa família. Nos nossos níveis de relacionamento. Quais são os seus níveis de relacionamento? Aonde você anda? Com quem você conversa? Quem você conhece? Aonde você trabalha? Aonde você estuda? E não tem idade. É para todos nós. Para todos nós. Interessante quando a gente pensa que vai entrar, né? Num período assim, não, agora já estou ficando mais velha. Então acho que agora as coisas vão acalmar, vão tranquilizar, menos trabalho. Aí o Senhor nos lembra de Caleb, o amigo de Josué, lá, né, com seus 80 anos. Chega e fala assim, olha, eu ainda me sinto como se tivesse 40. Né? Que vem essa unção de Caleb sobre nós, que temos mais de 50. Amém? Feche os seus olhos, chamar o Tiago. Onde está o Tiago? Ali. O Ministério de Louvor. Que essa palavra ela venha nos fazer refletir. Que a gente saia daqui pensando e decididas a dizer sim para o Senhor, a nos levantar e a ir com Ele, para onde Ele nos chama, sem medo, porque Ele fala, ser forte e ser corajoso. Amém?